Olá para você que nos acompanha aqui na nossa página Podcast Adoradores Oficial. Hoje nosso podcast é um pouquinho diferente. Vocês podem ver que eu mudei o lado do cenário, porque hoje é um podcast assim muito especial para mim. É onde nós vamos contar, né, um pouquinho da história de como tudo começou. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar algo com você aí, né? Já quero agradecer você pelo carinho, pela audiência. Agradecer a cada convidado que já participou conosco aqui no nosso cenário, no nosso estúdio novo, né? E meu coração se enche de alegria demais. Agradecer o João Pedro que está ali de trás das câmeras, cuidando de tudo, né? Cuidando de tudo aqui para nós. E que essa parceria seja para a vida toda, né, João Pedro? O João Pedro só balança a cabeça, viu, gente? Quero lembrar você que nós estamos com o nosso canal no YouTube, tá, gente? Então aqui embaixo, ó, tá aparecendo aqui, você clica lá, tá? E segue a gente, ativa as notificações, quando tiver vídeo novo, você vai ficar por dentro de tudo, tá? Então não deixa aí de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo, tá bom? Eu quero começar com uma oração, porque eu sei que Deus tem algo poderoso para fazer nesse dia. E eu acho que é interessante demais a gente já começar orando para que Deus possa tomar conta de tudo. Amém? Vamos orar comigo? Pai, nós queremos te dar graças porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado a Deus por esse podcast, obrigado por esse momento que estamos aqui, contando a história, falando tudo aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigado pela vida de João Pedro, obrigado a Deus pela minha vida, obrigado pela família dele, obrigado pela minha família e obrigado a Deus por esse estúdio maravilhoso que o Senhor entregou para nós e que o Senhor tome a direção desse podcast de hoje um pouco diferente, mas que o Senhor possa nos direcionar e que corações sejam abençoados, vidas sejam abençoadas e que possamos também inspirar outras pessoas também a gravar os seus conteúdos, abençoar vidas. Esse é o nosso propósito aqui com o nosso podcast. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, tem muita coisa para ser falado, né? Então tem muitas coisas que eu vou ter que pular, porque a história é muito grande, então eu vou ter que resumir, tá? Mas assim, o podcast ele sempre foi um sonho para mim, né? Um sonho. Desde novinho eu sempre tive esse desejo e essa vontade de querer gravar, né, de querer ser repórter. Eu ficava vendo os repórteres, os apresentadores também de TV, ele falando, né? E eu tinha uma vontade imensa de gravar, era uma coisa, gente, uma coisa doida. Eu não sei nem explicar pra vocês. Desde pequenininho, né, 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, eu já ficava ali pegando o lápis, a escova de cabelo e ficava ali imitando o repórter. E eu sempre tive essa vontade de fazer programa de TV, de apresentar, de gravar. E o tempo foi passando, né? E cheguei ao ponto de ficar de maior, né? E as coisas começaram a acontecer. Teve um dia que eu estava na igreja, né? Que eu congregava lá. E o Senhor, ele me deu uma palavra, sabe? O Senhor me deu uma palavra sobre fazer o que ninguém quer fazer. E eu fiquei pensando, meu Deus, como assim fazer o que ninguém quer fazer? Né? E eu comecei a fazer sozinho, né? Como que eu comecei a fazer? A gente tem aqueles microfones, eu ia até trazer hoje, mas eu esqueci de trazer para mostrar para vocês como é que funciona. Fone de ouvido. Eu peguei um fone de ouvido e eu peguei assim, cortei os dois fones e aquela caixinha, ele tem um buraquinho no meio e aquilo lá é um microfone para celular, vocês acreditam? Comecei com aquilo, né? Tirei uma parte toda de um microfone e pus ali dentro, tirei aquela partezinha de cima do microfone e coloquei aquele microfone, aquele fio lá dentro e comecei a entrevistar as pessoas daquela forma, né? E eu lembro que tinha um movimento em frente à EMEPAC, tinha um movimento também que era feito no Bosque, depois teve um movimento também
que acontecia na Praça Getúlio Vargas, e eu cobri esses eventos, comecei a cobrir os eventos nas igrejas, né? Não tinha muita experiência para falar, não tinha muita experiência para poder, como é que fala, entrevistar uma pessoa, digamos assim. Mas as coisas foram acontecendo. E aí eu comecei a orar a Deus e Deus mandou reforço. Eu lembro que Deus mandou o Henrique, mandou o Eduardo, mandou também o Vitor Hugo, né? E o Gustavo. A primeira pessoa que gravou para mim, que me ajudou a gravar, foi o Gustavo. O Gustavo, baterista, ele sabe que ele começou comigo lá do início. O Gustavo me acompanhava nos lugares, foi filmar comigo no School Praise em Uberlândia, no Resgate Uberlândia, foi uma loucura. Foi nossa primeira gravação fora e assim, foi muito divertido, a gente foi rindo de lá, rindo daqui até lá e voltou rindo também. E foi muito bom, foi um momento muito de aprendizado para nós, não tinha muita experiência, né? Então a gente foi aprendendo aos poucos. Só que existe, a palavra de Deus, ela diz assim lá em Eclesiastes, que existe um tempo para todas as coisas acontecer, né? Então existe um tempo determinado debaixo do céu para tudo acontecer. As coisas não acontecem no nosso tempo, na nossa hora, do jeito que a gente quer, sabe? As coisas não acontecem de hoje para amanhã, sabe? Existe um processo para tudo acontecer. E o tempo foi passando e eu fui, infelizmente, né? Eu fui desanimando, gente. A verdade foi essa. Eu fui desanimando. Eu estava muito animado de uma hora para outra. Eu não tinha um bom celular, eu não tinha câmera, a gente não tinha nada. Não tinha o microfone que a gente tem hoje, não tinha nada. E eu vi aquele propósito, tipo assim, eu vi que aquele propósito tinha algo assim para se cumprir em cima daquilo que Deus tinha prometido para mim, mas eu vi aquilo um pouco distante. E também eu era muito imaturo, não tinha muita sabedoria, não tinha, eu não tinha, como que eu posso falar para vocês, paciência, sabe? Eu queria tudo na minha hora, eu queria tudo Daí eu via aquelas pessoas com aqueles microfones top de reportagem, com aquela espuminha, e eu queria um daquele, e não tinha condição financeira também para poder comprar, e as coisas foram ficando mais difíceis, e eu comecei a ter uma crise comigo mesmo, porque eu não me via capaz de apresentar mais, parece, e as pessoas também não curtiam os vídeos. E a gente que grava, a gente quer sim que tenha visualização, a gente quer sim que tenha seguidores, a gente quer sim que pessoas assistam os nossos conteúdos, porque a gente prepara com muito carinho, né? A gente prepara com muito amor mesmo, sabe? A gente entrega tudo da gente e as pessoas não curtiam, não comentavam, não tinha um compartilhamento, né? Curtida geralmente ele tinha 5, 10, nunca teve 50 visualização no vídeo meu antigamente. Era muito difícil, e o celular também não era bom, a câmera não era boa, e então foi tudo muito difícil para mim, não foi nada fácil. E por um certo tempo eu fiquei parado, gente, eu parei mesmo, parei com o podcast, parece que eu não acreditava mais, parei com o programa Jovens Adoradores, que era, né, Jovens Adoradores, né, na época, e eu não acreditava que aquilo poderia dar certo, sabe? E aí também tinha muitas pessoas que falavam pra mim, Elis, eu acho que isso não é de Deus, eu acho que sabe, pra que você vai mexer com isso? Eu acho que você não deve mexer com isso. E assim, gente, só abrindo um parênteses aqui, palavras, elas têm poder. Então aquilo que você libera, sabe? Tava ouvindo essa palavra ontem do nosso pastor lá na igreja. A nossa boca, a nossa língua, ela tem um poder muito grande. Tem um poder de abençoar pessoas e de amaldiçoar pessoas. Então, às vezes, uma palavra que você fala, você pode matar um sonho. Às vezes, o seu sonho, na sua visão, aquele sonho não pode acontecer. Mas na visão daquela pessoa que está fazendo, ela acredita e ela crê que aquilo vai acontecer, né? Então, se você não pode acrescentar na vida de alguém, então não atrapalhe o sonho dela também. E muitas pessoas
com palavras negativas, né? Dizendo que não dava para poder gravar com aquele microfone, e realmente não dava mesmo, mas eu acreditava no sonho e acreditava no propósito. E voltando na palavra que eu disse para vocês, que existe um tempo, né, para tudo acontecer. Gente, eu tive que esperar aí, pode-se dizer 10 anos da minha vida, tá? 10 anos. 10 anos para hoje poder ter um cenário bacana, ter um local para a gente poder gravar, ter um telefone com essa qualidade que a gente entrega para você, ter o João Pedro ali atrás que está ali filmando para mim. Demorou muito tempo, sabe? Não foi de hoje para amanhã. E você sabia que o processo ele é necessário? O processo ele é necessário, sabe? E assim, eu tinha um sonho de entrevistar os cantores, né? E estar no meio do povo, no meio do jornalismo, mas eu não tinha experiência. Então eu precisei passar por um processo também de estudar. Como que você quer fazer algo se você não estuda? Como que você quer se tornar um repórter, um apresentador, mas se você não estuda? Então, se você não estuda, você não tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, não tem como você ter conteúdo. Então, eu precisava muito de conteúdo. Eu precisava muito estudar. Não só ter uma boa leitura, mas também ter um bom diálogo, aprender a falar olhando para a câmera, né? Poder ter uma identidade, parecer que realmente eu estou falando com vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Então, não é tão simples assim só pegar uma câmera e começar a falar, né? Eu tinha um dom que estava dentro de mim, que é um dom de me expressar, de falar assim, mas eu tinha vergonha, ao mesmo tempo eu não tinha, ao mesmo tempo eu era tímido, ao mesmo tempo então eu precisei de estudar. Eu comecei a estudar jornalismo, não fiz faculdade, nada disso. Eu estudava pela internet mesmo. Comecei a seguir um professor, chama Maico Oliveira, e ele me ensinou muitas coisas, me ensinou sobre edição, me ensinou sobre como falar olhando para a câmera, e ele me ensinou também como gravar os vídeos com boa qualidade, né? Só que assim, hoje em dia você tem que investir, não tem como. Não tem como você filmar se não tiver um telefone bom. Hoje, se o áudio estiver ruim, ninguém assiste. Se a imagem estiver ruim, também ninguém assiste. Então, existe um padrão no mercado. E para alcançar esse padrão, gente, levou tempo. O processo de Deus não é o nosso processo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu precisei de passar pelo tempo de Deus e pelo processo de Deus. E eu realizei um sonho, né? Que gravei com o Ministério do Scope Crazy, né? Gravei com Tom Carfe, gravei com Isadora Pompeu, gravei com mais? Teve Morada, gravei com um monte de gente famosa mesmo assim, né? Já tive várias oportunidades de gravar com o Fernandinho também. E o Senhor foi abrindo as portas, né? O Senhor foi abrindo portas e eu fui entendendo que se o mar não se abrir, Deus vai fazer você caminhar sobre as águas, sabe? Então, só que você precisa crer. E eu tinha um microfone, um sonho e uma palavra, né? Então eu peguei o microfone, peguei meu sonho e eu fui caminhando sobre aquela palavra que Deus tinha falado comigo. Qual foi a palavra, Wellison? A palavra que Deus disse para mim foi assim: vai e faça. Só isso que eu vai e faça. É isso que eu tinha no meu coração. Então, eu nunca fui barrado em algum evento gospel. O Senhor foi abrindo as portas, assim, a gente gravou com Morada com naturalidade. Gravei com a Isadora Pompeu também, né? Que também está estourada em todo o Brasil. E a gente chegou lá e a produção dela me recebeu muito bem, me tratou muito bem. O pessoal do Morada também, sensacional. Pessoas assim, sabe, o Brunão, a banda dele, todo mundo ali no camarim, tratando a gente bem, né? A gente tomou uma água lá, tomou um refrigerante, comeu um salgadinho, foi muito bom. Então assim, Deus foi abrindo as portas, sabe? Mas uma coisa foi necessária, gente. Eu também precisei de guardar muito meu coração, sabe? Porque a soberba, ela precede a queda. E às vezes a gente se acha bom demais para fazer. Eu sou bom para isso, sou bom para aquilo e tal. E na verdade, quando você pode até ter um dom,
mas às vezes você não está preparado para fazer. Então Deus ele permite que você se prepare para depois a promessa se cumprir. Como eu disse para vocês, comecei a estudar, e aí as portas foram abrindo. Eu não posso chegar diante de um cantor ou de uma cantora, né? Seja ela famosa ou não, conhecida ou não, eu não posso chegar perante a câmera de qualquer forma. Eu preciso ter uma postura, né? Eu preciso aprender a falar bem, e ter uma eloquência e um linguajar bacana para fazer a entrevista acontecer de uma forma natural. Então tudo isso, gente, não é de um dia para a noite, isso é uma vida, tá? E para a promessa se cumprir hoje, o que eu vivo hoje, eu precisei de esperar 10 anos da minha vida. Mas esses 10 anos foram, tipo assim, começando, parando. Você vai começar o seu podcast novo, mas você não vai parar mais. Você precisa aprender a ter constância naquilo que você faz. E às vezes qual que é o nosso maior problema? Enquanto você não assume o erro, você não muda. Então eu precisei assumir que eu precisava começar e não largar mais. E esse ano, né, eu tomei um posicionamento. Falei, gente, eu preciso voltar com o podcast. Eu quero ter um local, quero ter um lugar, né? E Deus é tão maravilhoso que Deus, ele prepara tudo, gente. Ele prepara tudo, sabe? Então, o Simval, né, quero até mandar um abraço para ele aqui. O Simval, ele é um cara do coração gigantesco, né? Teve um dia que ele falou, Edson, eu quero te levar ali pra você conhecer uma pessoa, pra você conversar com ele e tudo. Ele tem um lugar, e que é o Rafael Guedes. Ele me apresentou ali, o Rafael Guedes, na verdade eu já conhecia ele, né? E aí a gente foi lá e teve essa reunião. E aí o Rafael Guedes falou pra mim, Edson, eu tenho um espaço e você pode usar aquele espaço lá, você pode gravar o seu podcast, você pode fazer o que você quiser fazer. E grava mesmo, faz mesmo. Foi uma pessoa que me incentivou a estar aqui. Ele me permitiu estar aqui, mas ele também me incentivou a estar aqui, né? E eu fiquei muito feliz em saber que a gente tem pessoas que são enviadas por Deus na nossa vida, sabe? Então hoje nós temos esse lugar para a gente poder gravar o nosso podcast, que é aqui no centro da cidade. Lugar maravilhoso, lugar muito arrumadinho. Tem até ar-condicionado, né? Temos iluminação aqui, né? Tem 2 softbox aqui ligados aqui. Temos luz de contorno, temos microfones profissionais. Mas por quê, gente? Porque eu aprendi a esperar o tempo de Deus também, né? E uma coisa que eu entendi foi que o meu tempo não é o tempo de Deus, sabe? Eu tive que entender que há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Há um tempo determinado debaixo do céu para tudo acontecer, né? E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque na nossa vida tudo tem um começo. O começo não foi fácil, sabe? Você sentiu vontade de parar mais algumas vezes? Muitas vezes. Mas sabe por que eu senti vontade de parar? Queridos, porque não é todo mundo que te apoia. Não é todo mundo que apoia o seu sonho. Não é todo mundo que apoia o seu projeto. Não é todo mundo que apoia você nos seus sonhos, sabe? Então eu precisei de entender que eu tinha uma família que me amava, né? Uma esposa que me apoia nos meus projetos. Amigos que me aconselharam, Edson, volta com o podcast, cara. Fica firme com o seu podcast lá. Não para não. Seu podcast está muito bacana. Você fala bem, né? Você estudou para isso. Então, não perde essa oportunidade, sabe? Não perde essa oportunidade de fazer o seu podcast acontecer. Traz convidados interessantes. Traz pastores, né? Você faz parte do conselho de pastores. Traz os pastores lá para você gravar com eles, né? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Como você conhece pessoas que você pode trazer, sabe? Que você pode trazer aqui no seu podcast, que você pode entrevistar. Pessoas que têm uma história de vida maravilhosa, pessoas que têm um testemunho maravilhoso, sabe? E aí Deus começou a fazer, gente.
E aí a gente começou a gravar os eventos das igrejas novamente. Isso voltou a queimar no meu coração. Quero agradecer assim, de coração o Conselho de Pastores da cidade de Araguari, né? Que me abraçou, que falou assim: Elison, sinta-se em casa, né? Mandar um abraço para o nosso querido e amado pastor Carlinhos, pastor presidente do Compar, pastor Carlos, porque eu fui abraçado ali. Como eu aprendo com aqueles pastores, sabe? Com aquela comunhão. A gente vê que não tem divisão, ali tem uma comunhão, porque no céu não vai ter placa, né? Então, gente, eu fiquei muito feliz de ter sido abraçado. O Compar abraçou o podcast Adoradores Oficial, sabe? E eu fiquei muito feliz mesmo. Então, tudo na nossa vida tem um processo, tem um começo, tem um meio, até você alcançar a promessa. Não existe promessa sem processo. Eu sempre vou falar isso. Eu tive que passar pelo processo para alcançar a promessa. Foi difícil? Demais. Foi difícil? Demais, porque não é todo mundo que acredita nisso, né? E aos pouquinhos a nossa página está crescendo, né, João Pedro? Aos poucos nossa página está crescendo, aos poucos tem seguidores aí chegando, graças a Deus, pessoas que estão acompanhando a nossa página. Então eu quero agradecer você mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Obrigado por cada vídeo que você compartilha, que às vezes parece que não tem tanta importância, mas para nós é muito importante isso. Você não sabe o quanto é importante você compartilhar um vídeo, sabe? Porque às vezes aquela palavra, ela falou com você e agora ela pode falar através de você. Como? É só você pegar um aviãozinho aí e mandar para os seus amigos. É muito fácil fazer isso, né? Well, se você quer ter muito seguidor, porque as pessoas que estão seguindo o podcast, elas estão seguindo a Cristo, gente. O podcast, ele é um canal de bênção na vida de vocês. Vocês já perceberam que não é todo mundo que quer mostrar aquilo que Deus está fazendo? Vocês já perceberam que não é todo mundo que quer mostrar as grandezas do Senhor? Vocês perceberam que não é todo mundo que quer mostrar os milagres, os eventos das igrejas, os eventos gospel na nossa cidade? Não é todo mundo que quer mostrar. Não é toda a imprensa que vai mostrar. Nós estaremos lá. Você está entendendo? Por que nós vamos estar lá? Porque o podcast Jovens Adoradores, ele traz informação do reino de Deus para você. Então nós queremos trazer informação do reino de Deus, nós queremos trazer informação do Conselho de Pastores, nós queremos trazer também notícias, né, da nossa cidade. Tudo isso nós queremos trazer. Então, queridos, essa é a história do podcast. Eu tive que resumir demais da conta, porque a história é muito grande, mas essa é a história, né? Tudo no começo é difícil. Eu lembro que o primeiro microfone que eu tive, eu fiz de papelão e coloquei uma tampinha de Toddy nele. E a bola foi uma bola faz uma bola normal de papel, peguei a cola, colei e passei fita preta. Não funcionava, mas eu tinha uma ilusão. As pessoas riam de mim na escola com aquilo na mão, gente. Achavam que estava abafando. O pessoal ficava rindo, mas rindo. Hoje não, hoje nós temos esse aqui, né? Microfoninho bonitinho, para a glória do Senhor, um microfoninho de mesa, né? Hoje nós estamos usando esses aqui, que está em nós, mas a gente usa muito. Hoje a gente tem esse aqui. Então, assim, pra gente ter isso, foi tempo, gente. Tempo, tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro, sabe? E eu e o João Pedro, nós estamos aqui também trabalhando mesmo. Nós estamos trabalhando pro reino de Deus, né? O nosso coração tá nisso, né? Agora, você tem vontade de viver disso? Eu não tenho vontade de viver 100% disso aqui, porque eu tenho minha profissão e eu amo o que eu faço, que é cortar cabelo, é mexer com cabelo. Então
E eu não tenho vontade de sair disso, não. Isso é minha vida, é minha terapia. É fazer uma progressiva, é alisar um cabelo, é fazer uma barba, é fazer um taperzinho aqui nos meus clientes, fazer uma sobrancelhinha no navalho, fazer o bigodinho de João Pedro. Essa é o que eu mais gosto de fazer. Então assim, gente, eu não tenho vontade de parar. Tenho vontade de viver 100% disso, não. Mas, se for dos planos do Senhor, amém. Né? Que o Senhor, se for da vontade do Senhor, amém. Nós estamos aí disponível para isso. E qual que é o desejo do meu coração? O desejo do meu coração é que vidas sejam alcançadas através dessa página. Às vezes esse vídeo vai estar passando para alguém e a pessoa estava passando assim, rolando o vídeo, e aí ela viu uma palavra. Às vezes que eu liberei, ou que um pastor que estava aqui liberou, né? E essa pessoa foi alcançada. Então, às vezes, a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida naquela hora, mas tudo no tempo de Deus a gente entende, sabe? Quando o propósito vai se cumprindo, você vai entendendo a promessa. Entendeu? Então, quando o propósito vai se cumprindo, você vai entendendo a promessa. E assim, eu tentei enxugar ao máximo, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Mas é isso, gente. Essa é a história do podcast Adoradores Oficial. Quero agradecer demais aqui o Eduardo, Dudu, esposo da Mariana, que me ajudou demais no começo. Quero agradecer o Gustavo. Gustavo estava aí no comecinho de tudo comigo, gravando com foninho. Gente, depois nós compramos um extensor, mas o Gustavo filmava assim, ó, coladinho assim. Depois eu vou postar umas fotos pra vocês verem. O Gustavo filmava assim, coladinho na minha cara, porque o fio era desse tamanhozinho, que era só o fio do fone. Depois nós descobrimos que tinha um extensor de fone de ouvido, e tudo foi acontecendo. Mas foi muito difícil pra gente adquirir conhecimento, sabedoria para um tanto de coisa. Faltava muita sabedoria, faltava muito conhecimento, e aos pouquinhos a gente foi aprendendo. E quero agradecer também minha mãe, quero agradecer minha esposa por acreditar, né, na minha história, por acreditar na minha trajetória, né? E no último podcast que eu trouxe o Arthur, quero agradecer também o Henrique da Usana, tá? Um abraço também, Usana, que Jesus abençoe a vida de vocês. Obrigado mesmo, né? O Dudu vai lembrar dessa frase aqui, ó. Todas as noites, sabe? Ele fez uma vinheta lá, todas as noites. E aí ele falou, eu esqueci agora, não vou lembrar. Não, mas eu não estou falando da luz. Eu estou falando da luz do Espírito Santo. E é sobre esse negócio aí, nós vamos começar nosso programa, podcast não. Para começar, está no ar mais um programa Jovens Adoradores. E ele fez uma voz de locutor, filho. Ficou massa. Dudu, que Deus te abençoe. Quero agradecer todo o tempo que você ofertou na minha vida e todo o conhecimento, toda a dica que a gente se encontra em eventos, né? A gente está sempre se encontrando em eventos e o Dudu sempre fala, esse microfone aqui é bom, esse aqui é muito bom, esse aqui é excelente, compra esse aqui, faz isso aqui, compra aí esse iPhone, compra aí esse softbox, compra aí aquele tripé. Então, muito obrigado por cada dica, né? E Vitor Hugo, não sei se o Vitor Hugo vai ver esse vídeo, mas Vitor Hugo também quero te agradecer muito pelo tempo que você somou aí na minha vida, que você também foi um dos meus cinegrafistas também. Que Jesus possa te abençoar muito, tá? Quero agradecer todo mundo aí que fez parte, de alguma forma, do podcast Adoradores Oficial. Ele está aqui até hoje, né? Nós já gravamos com tanta gente, com tantas igrejas, tantos eventos, né? Então meu coração se enche de alegria. E é isso, de verdade mesmo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu a história do podcast. Eu enxuguei muito, viu, gente? Para não ficar muito longo, porque eu também falo muito, mas era necessário contar um pouquinho da história e daquilo que Deus faz. E qual que é a mensagem que eu quero deixar para finalizar? Às vezes você não tem um sonho, como eu, de ser um apresentador de televisão, de canal, de ser um criador de conteúdo como eu sou, mas às vezes você tem um sonho de fazer algo, montar o seu canal no YouTube, começar a pregar. A dica que eu te dou é você começar. Wellington, eu tenho um iPhone 7, tenho um iPhone 8, tenho um iPhone 12.
Não importa qual telefone que você tem. Eu não tenho câmera, comece com o que você tem. Eu comecei com o que eu tinha na época, né? E hoje existe iPhones de todas as gerações, de todas as qualidades, tem câmeras também de todas as qualidades, microfones, né, um melhor que o outro, mas uma coisa que eu quero falar para você, comece com o que você tem. Não espere você ter tudo para você começar, né? Isso fala sobre você colocar o pé na água crendo que Deus vai sustentar você. Amém? Quero agradecer muito você que assistiu mais esse episódio do podcast Adoradores Oficial. Hoje um pouquinho diferente, porque hoje foi um podcast somente eu mesmo. Foi mais, na verdade, um testemunho daquilo que Deus fez e continuará fazendo, né? Porque Ele é fiel. Amém? Obrigado muito pelo carinho, obrigado pela audiência, você que nos acompanha, tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque quando tiver vídeo novo, você vai receber aí notificação aí, tá bom? Deus abençoe você. Na semana que vem, nós temos podcast Adoradores Oficial. Fique ligadinhos aqui na nossa página, tá? Porque nós vamos ter Marcha para Jesus, tá? Dia 29 agora, nós temos Marcha para Jesus. Então, fique ligadinhos aqui, que aqui nós vamos passar todas as informações e também a cobertura também do dia 29, lá na prefeitura. Você vai ver tudo aqui, tá? Aqui na nossa página. Que Jesus abençoe vocês e um grande abraço no seu coração.